Oi, gente, amores, primeiramente, vídeo para o dia 23, tá? Nossos esquemas. Lembrando, gente, não... Eu coloco palpite porque é mais fácil até das pessoas chegarem ao vídeo, né? Se colocar cálculo, alguma coisa assim, ou então até mesmo esquemas, aí fica meio complicado de algumas pessoas entender. Mas... quero lembrar novamente, gente, eu não trabalho com palpites, tá bom? Eu trabalho com cálculos, coisas feitas em cima através dos nossos resultados do dia e até mesmo buscando, eliminando o que saiu, o que não saiu, o que no caso tá mais longe, o que é que tá para sair, é dessa forma que é tudo montado e também montado tudo através da nossa data, tudo que dá no caso para ir colocando, montando, buscando através da nossa data, através dos resultados do dia. Então, vamos lá, começando, soma do 44 para amanhã, dia 23. Vamos ter aí os seguintes milhares, milhares e centenas, grupos, tudo em cima da soma do 44. 8868 do macaco, 0520 cachorro, 1646 do elefante, 0280 peru, 1124 da cabra, 8866 do tigre, 0502 do avestruz, 1664 do leão, 2008 da águia, 1142 do grupo do cavalo, tá? No caso aqui, nossos grupos, milhares e centenas que surgem em cima da soma do 44. Duques de grupo ou passes, tigre com macaco, cachorro com avestruz, leão com elefante, águia com peru, cavalo com cabra. Esses são os nossos duques de grupo ou passes para o dia amanhã. O dia, no caso, para o dia 23. Ternos de grupos combinados: tigre, cachorro, leão, águia e cavalo. Segundo terno combinado: macaco, avestruz, elefante, peru e cabra. Esses são os nossos dois ternos combinados para amanhã. Milhares e centena investida do dia 8433, onde os grupos que nós vamos ter são cobra, touro, elefante, cavalo e coelho. Esses grupos são os nossos grupos que surgem em cima da nossa milhar e centena principal do dia, que é 8433. Digamos, quem for jogar elefante, só montar ela para o elefante, 33, 84, assim como para o touro, para o cavalo, para o coelho, tá? Mesma forma. Com estes grupos também, digamos que abre aqui, com eles vocês podem estar, no caso, montando seus próprios duques de grupo ou passes entre eles e até mesmo ternos, tá? Ou até mesmo terno combinado, pode fazer terno combinado também com eles. Vamos lá agora, nossos grupos gerais, grupos fortes em surgir em qualquer horário. Principal aí, grupo do porco. Gente, grupo do porco ele não fica tanto tempo assim sem vir. Hoje, alguns resultados, algumas loterias tivemos o grupo do porco, mas ele continua aí, no caso, também nos nossos grupos fortes para surgir em qualquer horário. Grupo do porco, da cobra, pavão, elefante, cachorro e o grupo da cabra. Tínhamos aqui entre eles não, era o quarto, se eu não me engano, o grupo era da vaca. Tivemos hoje o grupo da vaca, então ela saiu, dando a vez aí para entrar agora o grupo da cabra. Digamos, hoje aí no Rio pela manhã tivemos o grupo da borboleta. Gente, grupo da borboleta costuma buscar os grupos das dezenas em 4. Ou seja, eu já venho falando isso bastante, tanto lá no grupo, quanto às vezes nos vídeos. Procure observar os grupos que saem do avestruz até o grupo da cobra. Saindo desses grupos, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar os grupos que, no caso, virando para a dezena, quais são os grupos que puxam, digamos, borboleta, vem lá, grupo das dezenas em 4, coelho, cavalo, elefante, o grupo do galo. Ou seja, você já pode anotar aí que são grupos fortes em estar surgindo, nem tanto que quem vai por essa regrinha aí já teve o grupo do coelho agora à noite, não veio em 4, a gente veio em 3, mas quem aposta nos grupos
faturou, no caso, no grupo do coelho, quem vai observando essas regras. Até porque nas 21 horas tínhamos o quê? Tínhamos o grupo do burro, 3, vai buscar os grupos das dezenas em 3, ou seja, camelo, cobra e coelho. Veio o coelho justamente na dezena em 3. Tivemos no PT hoje o carneiro, no caso, vai tornar forte aí em estar surgindo os grupos das dezenas em 7. Ou seja, porco, pavão e peru. Sempre vá anotando estes grupos, porque eles são grupos muito bons e muito fortes em estar surgindo, tá, gente? Então, aí, anotados grupos das dezenas em 4, por causa do grupo da borboleta, que no caso vai buscar coelho, cavalo, galo e elefante, em 7, porco, pavão e peru, e tivemos também dentro dessa regrinha aí o grupo da águia, hoje também, que no caso vai buscar os seguintes grupos, no caso em 2, que vai buscar cachorro, cabra, carneiro e camelo. Ou seja, você tem um quadro de grupos fortes e está surgindo pelo seguinte esquemazinho, pelo esquema do grupo do primeiro prêmio, virar para a dezena e buscar os grupos fortes que são esses, tá? Então, sempre que der o grupo do avestruz até o grupo da cobra, você pega esse grupo, digamos, borboleta, 4, você não vai deixar ela, digamos, em unidade, você vai virar ela para a dezena, vai buscar, no caso, os grupos que buscam a dezena da casa 40, tá? No caso, da casa em 4 aí. E assim, com o carneiro, apesar que, digamos, deu borboleta, também outra regrinha. Se subir 10, vai buscar o seguinte, vai ficar 14. 14 busca o quê? Grupo do gato. Se você virar pedra, grupo do cavalo. Ou seja, torna um grupo forte também. Para quem joga subindo 10, vai buscar aí o grupo do gato e o grupo do cavalo. Tivemos carneiro, depois que temos carneiro também, outro grupo que tem que se prestar atenção é o grupo do macaco e o grupo também do porco, porque subindo 10, no caso vai ficar 17. 17 vai buscar tanto o grupo do macaco, subindo 10 do carneiro, como virando busca o grupo do porco, tá? Águia, mesma coisa, subindo 10 já vai buscar o grupo do elefante. Se você observar, todos os grupos são grupos fortes citados devido às nossas puxadas das nossas dezenas e grupos que se encontram dentro dos nossos atrasados gerais. Então, gente, não esqueçam, tá? Sempre deu o grupo do avestruz, a cobra, tente colocar eles buscando quais são através de dezenas que eles vão buscar. Quem foi pelas dezenas, no caso, até lá no grupo foi postado, digamos no grupo do Zap, burro, busca os grupos das dezenas em 3. Buscava só cobra, camelo e coelho. Tivemos camelo agora à noite com a dezena em 3. Então, vamos lá, continuando aqui. Grupos gerais, né? Os grupos fortes para qualquer horário: porco, cobra, pavão, elefante, cachorro e cabra. Grupos por horário: 11 horas, tigre, porco, camelo e elefante. 14 horas, cabra, touro, borboleta e peru. 16 horas, tigre, águia, avestruz, carneiro e cabra. 18 horas, borboleta, urso, carneiro e cachorro. E 21 horas, borboleta, jacaré, porco, camelo e o grupo do pavão. Nossos grupos da data amanhã: cabra, veado, cavalo e águia. Esses são os nossos grupos da data. Nossos grupos de domingueira, grupos da semana toda, grupos fortes em estar saindo durante a semana e também retornando durante nossa semana. Cabra, carneiro, já tivemos hoje o carneiro, camelo e o grupo da cobra. Tivemos o grupo da cobra também em outras regiões, não estou lembrada agora, gente, porque é muita coisa. Então, geralmente eu comento mais em cima do resultado do Rio, lembrando, gente, porque eu trabalho para o Rio, em cima dos resultados do Rio, principalmente, então para mim se torna mais fácil estar comentando. Mas nas outras loterias que hoje também tivemos porco, tivemos cobra, parabéns a todos. Milhares de centena investida da semana. Hoje tivemos, eu não estou lembrada se foi na LBR, se foi na LOC, tivemos ao primeiro prêmio a centena 752 do Galo ao primeiro prêmio, que também era a nossa milhares de centena investida do dia hoje.
Só não tô lembrada em qual loteria foi, se foi na LBR, se foi na Loki, gente, não tô recordando agora, mas tivemos a nossa centena, o primeiro prêmio aí em uma dessas loterias. Milhares e Centena Investida da Semana 0523, onde busca os grupos da Águia, tivemos hoje. Avestruz, galo, gato, cachorro, carneiro, que também tivemos hoje. Cabra, camelo e o grupo da cobra, tá? Ou seja, milhares e centena investida valendo para a semana toda, 0523, onde busca exatamente também esses grupos que são os grupos fortes e está surgindo durante a nossa semana. Formação dos dígitos. Gente, do último vídeo que eu fiz para vocês, eu coloquei para vocês, gente, atenção com os grupos das dezenas em 2, pois foi um único dígito que ficou devendo na nossa semana. Sempre quando isso acontece, não se deve deixar de apostar nos grupos dessas dezenas que fica devendo, pois são os grupos que geralmente vem na segunda, se não vem na segunda, na terça-feira não passa, é muito raro fechar a segunda semana sem fechar, no caso, todas as dezenas. Geralmente na mesma semana fecha todas as dezenas. Mas como fica devendo uma, são fortíssimos, não deve se deixar de apostar nos grupos dessa dezena. Milhar, no caso essa dezena, lembrando, era em 2, né? Tivemos o grupo do carneiro, no caso ia buscar cachorro, cabra, carneiro e camelo, ou seja, esses grupos tinham que ser os grupos principais das suas apostas. No caso, incluir os demais, conforme palpites, a somas, tudinho, sim, mas estes grupos não devem deixar de fazer parte da sua aposta quando são os grupos que ficam sendo os únicos grupos das dezenas devendo. Milhar em 8 e em 3. Centena você vai buscar em 4 e em 5. Agora, nossos grupos de dezenas. Vai buscar os grupos das dezenas em 4, em 6 e em 8. E os grupos montando a unidade em 5. Nossos grupos das dezenas agora vai ficar primeira dezena mais longe, os grupos das dezenas em 6, que vai buscar jacaré, leão, macaco e o grupo do porco. Em 8, que vai buscar peru, touro, tigre e o grupo do urso. E em 4, que vai buscar coelho, cavalo, elefante e o galo. Novamente, gente, vivido passa muita coisa, não tem como. Essas muitas coisas são vários pontos diferentes, onde se vocês observar, tem vários grupos que eles se repetem em vários pontos, em várias coisas. Então, são justamente esses grupos que vocês têm que prestar atenção. Como aqui, ó, grupos das dezenas em 4. Falei dagorinha para vocês sobre a borboleta que busca os grupos das dezenas em 4. Temos o porco aqui que tá lá nos nossos atrasados gerais. Assim como o grupo do peru também se encontra dentro lá de uma nossas sominhas lá. Assim como o grupo do macaco subindo 10 do carneiro, vai buscar esse grupo do macaco. Então, sempre bom prestar atenção nisso. Assim como tivemos o grupo da vaca hoje, costuma ir buscar também o grupo do jacaré baixando 15. Então, gente, querendo ou não, tem pessoas que eu já observei o seguinte: eu quero só um grupo, pronto, porque só basta falar um nome do um grupo, de um bicho e tal. Gente, se vocês não tiver, vocês parar, observar e montar realmente, assim como você pega, digamos, para quem joga baralho, você tem que pegar as cartas. O que você tem que fazer? Você tem que ter paciência, você tem que ter concentração de estar montando ali os números e, no caso, para poder ganhar, para poder bater, assim como no dominó. Quem joga dominó também tem que fazer o quê? Tem que ter inteligência de contar as pedras para poder, no caso, conseguir vencer o jogo. Aqui é a mesma forma, você vai ter que observar as pedras, você vai ter que observar o que está puxando, você vai ter que observar o que mais está aparecendo para poder montar o jogo. Se não parar para fazer isso, sinceramente fica meio complicado. Então, vamos lá, nossos grupos das unidades em 0, vai buscar aí 0,5, só primeiro prêmio essas dezenas, tá, gente? 0,5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95. Pois como temos a unidade em 5, a unidade principal para o primeiro prêmio,
você tem que montar, no caso, ver quais são a unidade em 5, quais são as dezenas que formam. Ou seja, vai ficar 0,5 águia, digamos, 35 da cobra. Tá com palpite, digamos, vai jogar elefante? Poxa, vi qual seria a dezena mais forte? É o primeiro prêmio, 45 do elefante. Basta você verificar se o seu grupo entra na casa, no caso da unidade em 5, como pavão em 75, e montar aqui. No caso, essas daqui são as dezenas mais fortes em estar surgindo ao primeiro prêmio. Grupo pelos 5, porco, nosso grupo para apostadores do primeiro ao quinto prêmio, mas muitos também usam para incluir em seus ternos, seus duques, seus passes, e até mesmo é o nosso grupo que fica forte ao primeiro prêmio, até porque ele é o primeiro grupo dos nossos atrasados gerais, também se encontra lá nos nossos distos, então é sempre bom dar atenção para este grupo. Para todas as loterias amanhã, gente, o dia 24, no caso, vai buscar os seguintes grupos: cabra, cobra, elefante, jacaré, macaco, peru, urso e avestruz. Amanhã, no caso, nossa data vai buscar exatamente estes grupos: grupo da cabra, da cobra, do elefante, do jacaré, do macaco, do peru, urso e avestruz. Estes são os nossos grupos valendo para todas as loterias. Digamos, para quem não gosta de ver dígitos, para quem não entende, para quem não, digamos, acha muita coisa, que é só mesmo só aqueles grupinhos resumidos. Ou você pode resumir próprios dígitos, esquecer aquelas pedras, aquele negócio, só pegar os grupos que aparecem lá, assim como na nossa milhares e centenas do dia, ou não, pode vir aqui também, o que o dia 24 busca? Cabra, cobra, elefante, jacaré, macaco, peru, urso e avestruz. Pronto, bem resumido aí para quem, no caso, não gosta de ir lá em dígitos e observar as coisas, pode também vir por aqui. Milhares e centenas investida, fortes em estar surgindo amanhã, gente, são 15,57, que no caso fica a principal, grupo do jacaré, 0762, grupo do leão, 11,44, cavalo, 06,42, também do cavalo, e 18,71 do grupo do porco. Ou seja, essas aqui são as nossas milhares e centenas investidas. Para quem quiser seguir, não quer jogar, pode ficar com a principal, que é do jeito que está aqui: 15,57 jacaré, do leão, do cavalo, do porco, desta forma. E por nossos apostadores, temos muitos apostadores de milhares investida, são exatamente essas, tá? Digamos aqui, essa primeira, 15,57, ela também vira para pavão, 15,75, 51,75. Então, temos muitos apostadores de milhares investidas, gente. Então, são exatamente essas milhares para amanhã. Duques de grupo, também você pode ter aí os seguintes duques de grupos fortes que está surgindo amanhã: jacaré com pavão, carneiro com leão, cabra com cavalo e cachorro com porco. Estes grupos são os grupos duques de grupos ou passes principais do dia amanhã. Bom, meus amores, está aí. Para amanhã, no caso, é só, não esqueça de sempre quando sair um grupo, gente, de 1 a 9, observar, montar dezenas dentro deles, procurar ver o que eles estão buscando. Não esquecer dos nossos grupos gerais, observar os nossos dígitos, grupos dos nossos dígitos. Geralmente quem joga lá pelos dígitos dá para faturar legal, pois se você tiver um pouquinho de paciência aí, postando e buscando e cercando, vem, gente, fecha sempre os dígitos aí nas nossas semanas, ok? Bom, meus amores, beijos. Não deixe de deixar o likezinho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro aí dessas nossas atualizaçõezinhas ou dessas minhas loucurinhas aqui de matemática. E, no caso, tá passando algumas coisas para vocês. E também, no caso, tem o grupo do Zap, interessado, só chamar a gente aí, tá aí meu número, no caso, no vídeo. E também, quem tiver interesse em estar baixando o aplicativo aí da Pirâmide, também só me chamar no Zap para estar instalando o aplicativo no seu aparelho. Ou também pode estar chamando, no caso, tem o número também no vídeo, logo na entrada do vídeo, ou no finalzinho também
Do Barba, você pode estar chamando ele também para falar que deseja estar instalando o aplicativo, que viu no vídeo, quer instalar o aplicativo lá que eu tô falando, que eu tô indicando, tô trabalhando com ele também, gente. Então, quem tiver interesse em estar instalando aí o aplicativo, é só entrar em contato com ele, ou também pode estar me chamando aí no Zap, que a gente, no caso, instala aí para você, tá ok? Gente, boa noite, fique com Deus. Beijos muito bingos amanhã, dia 24, para vocês. E tchau, tchau.